Embora as fake news tenham ficado famosas com o presidente americano Donald Trump, o fenômeno não afeta só os Estados Unidos. Uma pesquisa recente do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Acesso à Informação da USP apontou que 12 milhões de perfis brasileiros online compartilham notícias falsas nas redes sociais com regularidade. E em períodos de eleições, essas postagens se intensificam. De acordo com uma pesquisa recente, mais de 87% dos brasileiros são ativos em redes sociais. Podem ser expostos a notícias falsas. E agora, em um ano de eleições gerais, a influência desse tipo de mentira na internet tem provocado preocupação na Justiça Eleitoral e na Polícia Federal. Em abril de 2016, um outro levantamento apontou a penetração desse tipo de conteúdo. De acordo com o estudo, 3 das 5 notícias mais compartilhadas pelos brasileiros no Facebook durante a semana decisiva do impeachment, por exemplo, eram claramente falsas. O documento mostrou ainda que 12 milhões de perfis de brasileiros online compartilham fake news regularmente nas redes sociais. Mas nem todos os perfis são de pessoas reais. Muitos são os chamados bots, que são uma espécie de robôs mantidos por programas automáticos. E em períodos de propagandas políticas, esses perfis pré-programados são responsáveis por mais de 20% das interações no Twitter, por exemplo. Ainda é difícil mensurar o efeito que essas mentiras podem causar nas eleições, mas alguns levantamentos já oferecem pistas. No protesto contra Dilma Rousseff, em 12 de abril de 2016, por exemplo, que reuniu 100 mil pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo, 7 de cada 10 entrevistados pelo grupo apontaram crer que o filho de Lula era o dono legítimo da Friboi. E metade deles disseram que a facção criminosa, PCC, era o braço armado do Partido dos Trabalhadores. E ninguém filmou. Eu caminhei 33... E virou presidente, infelizmente. Vai completar. Aí. Assim. Gente. Não são elite, porque a elite não vai pra rua, eles são lacaios da elite. Mas o fenômeno não é restrito ao universo antipetista. O mesmo se repetiu em protestos mais recentes contra a reforma da Previdência. Na ocasião, um percentual elevado disse acreditar que o juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal, é filiado ao PSDB e que o governo dos Estados Unidos estava por trás do impeachment de Dilma Rousseff. De olho nisso, a Justiça Eleitoral brasileira e várias autoridades policiais têm defendido a criação de uma legislação específica, e até o Tribunal Superior Eleitoral defendeu o mesmo.
Recentemente, o TSE formou um conselho consultivo que inclui o governo e setores de inteligência da Polícia Federal para abordar o tema nas próximas eleições. Um dos objetivos do grupo é elaborar uma sugestão de lei sobre o assunto e ajudar a identificar as fake news ainda durante as campanhas eleitorais. E assim como no Brasil, a Comissão Europeia montou um grupo de trabalho para tentar combater as notícias falsas. Uma das tarefas iniciais é elaborar uma definição clara de fake news. Isso porque a maioria dos Estados-membros da União Europeia não possui legislação específica sobre o assunto. O membro mais avançado nesse sentido é a Alemanha. No ano passado, o país aprovou uma lei para combater o discurso de ódio na internet e as fake news de conteúdo abertamente ofensivo. A iniciativa foi apelidada de Lei do Facebook. Em um discurso pouco antes da aprovação da lei, a chanceler alemã Angela Merkel disse que hoje em dia há cada vez mais pessoas lendo notícias que são cada vez menos controladas e destacou que o mundo não pode subestimar o que está acontecendo na internet. Ich will darin nicht die einzige Ursache sehen, aber ich will nur darauf aufmerksam machen, dass Meinungsbildung heute grundsätzlich anders erfolgt, als sie das vor 25 Jahren erfolgt. Opiniões não são formadas como eram há 25 anos. Hoje temos sites falsos, bots, trolls, coisas que regeneram, reforçando opiniões com certos algoritmos. Temos que ter cuidado para não subestimar o que está acontecendo na internet. Existem regras em relação à liberdade de expressão, como também existe a obrigação dos jornalistas de serem verdadeiros. Mas hoje há muitas pessoas lendo notícias com base em regras diferentes, notícias que são menos controladas. Wir haben Regelungen für alles, was Pressefreiheit ausmacht, die Sorgfaltspflicht der Journalisten und vieles andere mehr. Und wir haben heute viele, die Medien wahrnehmen, die auf ganz anderen Grundlagen basieren, die weniger kontrolliert sind. Mas as fake news não são o único problema que envolve as redes sociais. Os dados pessoais de milhões de pessoas em poder dos gigantes da rede também alerta. E se, por um lado, os governos se preocupam com o Facebook para garantir a integridade de eleições e a proteção de dados de usuários, por outro, o Facebook é que se preocupa com as consequências financeiras das fake news ou de casos que envolvam o uso indevido de dados. Recentemente, as ações do Facebook em Wall Street, a bolsa de valores dos Estados Unidos, perderam mais de 49 bilhões de dólares em valor de mercado. E a companhia também caiu no ranking das maiores do mundo. Isso porque a empresa de Mark Zuckerberg se viu envolvida em um escândalo sobre vazamentos de dados de cerca de 87 milhões de usuários. O presidente do Facebook admitiu: as informações pessoais de usuários da rede social foram exploradas pela empresa britânica Cambridge Analytica. A consultoria usou os dados para construir algoritmos usados em campanhas políticas. E essas informações foram compradas pela consultoria e usadas na campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Além disso, as mesmas informações coletadas do Facebook também foram usadas na votação que decidiu sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. De acordo com Christopher Wylie, a empresa desempenhou um papel crucial na votação para o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia. O ex-funcionário da consultoria britânica destacou ainda que a campanha a favor do Brexit investiu 700 mil euros em análises de dados e propaganda para o referendo de 2016. O valor é muito maior do que o permitido pela legislação britânica para campanhas políticas. Wylie também chegou a dizer que está certo de que os britânicos jamais teriam aprovado o Brexit em 2016 sem a Cambridge Analytica. As declarações vieram em entrevistas publicadas por diversos jornais europeus há poucas semanas. Mas a declaração não trouxe nenhuma grande novidade. Pouco mais de um ano depois do plebiscito sobre o Brexit, o Centro Nacional de Cibersegurança do Reino Unido já havia confirmado que as redes sociais foram perturbadas pela propaganda a favor do divórcio. E, de acordo com a autoridade, o terremoto que abalou a Grã-Bretanha teve como epicentro 150 mil contas com base na Rússia.
Dias depois, a própria primeira-ministra britânica, Theresa May, acusou a Rússia de tentar a erosão do sistema internacional por meio de intervenções online. Esta foi a primeira vez em que um órgão do governo britânico acusou em público e baseado em uma investigação que as redes sociais teriam sido manipuladas antes e logo após o voto. Segundo o relatório, um total de 156 mil contas em sites e aplicativos como Twitter foram criadas por grupos russos para divulgar a hashtag Brexit. Grande parte delas automatizada, e a maioria para veicular propagandas ou informações falsas favoráveis à ruptura entre Londres e Bruxelas. Para o Centro Nacional de Cibersegurança do Reino Unido, os indícios encontrados pela investigação apontam para ações organizadas para enfraquecer a atual ordem internacional. Zuckerberg reconheceu ao Congresso americano que a empresa errou sobre o vazamento de dados. Ele também disse que a empresa modificou a política de distribuição de dados e que esse problema não deve se repetir. Mesmo assim, afirmou que o Facebook vai aprimorar as ferramentas de segurança e auditar os aplicativos parceiros. Nós não tivemos uma visão ampla o suficiente de nossa responsabilidade, e foi um grande erro. Foi meu erro e eu sinto muito. Eu comecei o Facebook, eu o administro e sou responsável pelo que acontece aqui. É bem verdade que o Facebook é responsável por boa parte do que acontece na própria plataforma, mas isso não isenta o usuário de culpa. E o tema da criação de leis que punam redes sociais como o Facebook e Twitter por conteúdo falso é polêmico justamente por isso. Enquanto parte das autoridades querem punir os meios de divulgação das fake news, outra parte quer punir o usuário que publicou ou compartilhou a mentira. E para combater as fake news é necessário, antes de mais nada, uma boa dose de senso crítico. Antes de compartilhar qualquer informação, não leia só o título. Veja se o conteúdo do texto possui dados de fontes confiáveis e, se puder, cheque a fonte também. Verifique o site que postou a informação pela primeira vez. Se não for de uma mídia tradicional, desconfie. E não fique só com a rede social, tente acompanhar os noticiários. Às vezes, a informação até é verdadeira, mas se estiver fora de contexto, pode dar a entender uma outra coisa. O Realidade em Pauta fica por aqui. Se você quiser rever esta e outras reportagens, é só ir lá no nosso site, novotempo.com/ntjornalismo. Além do Realidade, você pode conhecer outros programas feitos pelo Núcleo de Jornalismo da Novo Tempo. Uma boa noite e até o próximo programa.